Olá, meu nome é Thiago Del Poço, eu sou professor da COGEA e da pós-graduação da PUC São Paulo. Irei acompanhar vocês nessa aula da semana sobre terapia online, a eficácia, possibilidades e suas limitações. Na área profissional, prática, sou psicoterapeuta e acompanhante terapêutico. Sou mestre pelo Programa de Psicologia Experimental e Análise do Comportamento da PUC São Paulo. Tenho uma especialização em andamento de terapia comportamental pela Universidade de São Paulo. Faço parte também da equipe JANUS, Laboratório de Estudos de Psicologia, Tecnologia da Informação e Comunicação, que pertence à Clínica Psicológica do curso de Psicologia também da PUC. Como formação, também tenho graduação pela PUC São Paulo, tenho um curso de aprimoramento Autismo ABA pelo grupo gradual. Também tenho formação em tecnologia da informação. Sou especialista em tecnologia de redes e telecomunicações. Olá, pessoal. Eu sou a Débora, sou psicoterapeuta de crianças, adolescentes e adultos. Sou professora da COGEAI, que é um órgão da PUC. Faço parte da equipe do JANUS, que é um serviço da Clínica Psicológica Ana Maria Popovic, que também é conhecida como a Clínica da PUC. Como formação, eu sou graduada em Psicologia pela PUC e também fiz um aprimoramento da Clínica da PUC em Psicoterapia Infantil de orientação winnicottiana. Nessa aula, iremos falar sobre a eficácia das terapias online síncronas. Iremos falar também dos benefícios e das possibilidades desse tipo de terapia, além também de limitações dos riscos da utilização da terapia online. Existe uma equivalência entre terapia online e terapia presencial. Os dados das pesquisas revelam que as terapias online síncronas, elas têm a mesma eficácia que as terapias presenciais ou às vezes até podem superar a eficácia das terapias presenciais, são as tradicionais. A eficácia dessas terapias online pode ser verificado em alguns transtornos mentais, como dados de pesquisas revelaram, como depressão, o transtorno do estresse pós-traumático, distúrbios compulsivos e transtornos obsessivos compulsivos. Também a satisfação do paciente e do psicólogo, comprovando a sua eficácia. A avaliação por parte dos pacientes normalmente é alta quando se trata de terapia online síncrona. E dos terapeutas, a avaliação é de moderada a alta. A avaliação começa a ficar mais alta para os terapeutas no nível de satisfação, conforme a terapia vai dando andamento. Vamos falar agora de terapia online síncrona via videoconferência e transtornos mentais. Vamos começar a falar de depressão. Depressão é eficaz como terapia presencial. Segundo pesquisas recentes, não existe nenhuma evidência que sugere que a terapia online síncrona é menos eficaz do que a tradicional na redução dos sintomas de depressão. Como a depressão é tão prevalente em todo o mundo e muitos não têm acesso a esses cuidados, seria adequado para os profissionais de saúde mental considerarem a terapia online como modalidade de expansão de acesso, especialmente em áreas rurais e de difícil alcance. Um aumento do acesso ao tratamento para a depressão através do uso de terapia online síncrona tem o potencial para reduzir o impacto de depressão nas vidas, relacionamentos, carreiras dos indivíduos e ainda reduzir o peso para a sociedade. Dado que as intervenções de terapia online não mostram resultados adversos, o uso da modalidade de terapia online síncrona para a depressão tem o potencial para um grande impacto na saúde pública. Muitos estudos relataram redução estatisticamente significativas nos sintomas depressivos com terapia online síncrona por videoconferência, mais especificamente intervenções baseadas em evidências científicas, ou seja,
terapia cognitivo-comportamental e ativação comportamental. Mostra uma redução nos sintomas da depressão. No entanto, é importante notar que essas são descobertas preliminares e há necessidade ainda de trabalho antes de comprovar a eficácia da intervenção. Em particular, será importante identificar os tipos de intervenções terapêuticas que são mais adequadas para terapias online, as populações e configurações, os settings, para as quais são mais eficazes. Para os transtornos de ansiedade, no geral, os resultados das pesquisas sugerem uma promessa para a implementação de evidência de intervenções por videoconferência para o transtorno de ansiedade, né? As pesquisas relatam que a abordagem da terapia cognitivo-comportamental é mais avaliada positivamente para o tratamento dos transtornos de ansiedade. Um macroestudo que compila vários outros estudos relata melhorias entre os participantes utilizando terapia online. As descobertas são apresentadas com muita cautela. O tratamento oferecido via terapia online por videoconferência tem sido demonstrado eficaz em todas as populações, como crianças, adultos, idosos. A parte geográfica também, rural ou urbana, e em ambientes diversos, como casa, serviços de atenção primária à saúde, clínicas. Ao examinar se a terapia online foi mais efetiva com a terapia presencial, não houve diferença. Então, várias pesquisas comprovam a eficácia da terapia online por videoconferência para os transtornos de ansiedade. Para o transtorno do estresse pós-traumático, a terapia online fornece um método potencial para aumentar o número de veteranos que acessam ajuda psicológica. Em um estudo, os participantes são veteranos de guerra. Esse é um público conhecido já por ter esse tipo de transtorno. Sobre a eficácia de uma intervenção online, síncrona, para transtorno do estresse pós-traumático, foi descoberto que a maioria dos estudos aponta uma equivalência na aliança terapêutica da terapia online com a presencial. O uso da terapia online não compromete a capacidade de construção da aliança terapêutica. Porém, um estudo descobriu que os que receberam tratamento presencial com transtorno do estresse pós-traumático relataram sentirem mais à vontade de conversar com o terapeuta ao vivo, presencialmente. Apesar da maioria relatar a equivalência entre a terapia online e as terapias tradicionais, alguns estudos sugerem que os veteranos podem ter uma aliança mais forte ou se sentir mais confortável em falar com o terapeuta em pessoa. Em outros casos, os terapeutas relataram alguns desafios, como detectar a linguagem corporal dos veteranos, a linguagem não verbal na terapia, mas que, no geral, usando a terapia online não afeta a sua capacidade de estabelecer um vínculo. Houve poucas diferenças na maioria dos resultados do processo, como as taxas de abandono. Com a ajuda da terapia online, aumentou a adesão, em alguns casos, do tratamento. Os veteranos usando a terapia online relataram altos níveis de aceitação e satisfação. Alguns desafios foram relatados em termos de aliança terapêutica, com alguns estudos que sugerem que os veteranos se sentem menos à vontade em usar terapia online, como já foi dito. Problemas tecnológicos foram encontrados. Porém, esses problemas tecnológicos, como baixa conectividade, problema no áudio e no vídeo, não interferiram ou alteraram os resultados. Essas intervenções de terapia online para veteranos de guerra que possuem transtorno do estresse pós-traumático foram consideradas eficazes para reduzir esses sintomas. Na maioria dos casos, tão eficazes como tratamentos presenciais. A maioria das variáveis do processo foram semelhantes entre as modalidades, com evidências para intervenções de terapias online aumentarem a acessibilidade das terapias. Terapia online síncrona para crises.
Crise geralmente se refere a um evento negativo da vida, como aqueles denominados emergenciais, como um desastre causados por causas naturais, como terremotos, secas, inundações, desastres tecnológicos, como incêndios, vazamentos tóxicos e explosões. E também com perdas, riscos de perdas, mudanças em relacionamento, diagnóstico de uma doença mental, pensamentos suicidas. Intervenções online para crises psicológicas existem, elas foram amplamente desenvolvidas em muitos países ao redor do mundo. Países como a Holanda e a Austrália estão emergindo primeiro com esse tipo de intervenção. No Brasil, a prática e pesquisa nessa área ainda é rara e, portanto, há necessidade de investimento. Intervenções online podem fornecer resultados imediatos e eficazes e acesso de baixo custo a tratamentos que não se limitam a um horário comercial, o que é extremamente importante porque as crises não escolhem hora ou lugar. Na ausência de métodos convencionais e bem aceitos, abordagens baseadas em tecnologia podem ser capazes de fornecer soluções para reduzir o sofrimento das pessoas. Vale a pena destacar mais uma vez que as intervenções online não se destinam a substituir o tratamento presencial, mas oferecer alternativas que são adaptadas às diferentes necessidades humanas, trabalhando tanto como estratégias e abordagem complementar. Como limitação, é difícil fazer uma avaliação psicológica através de uma terapia online. Existe uma falta de controle sobre o paciente e uma dificuldade de triagem. Há uma necessidade de os terapeutas, nesse caso, terem um treinamento melhor nessa abordagem para que eles atendam melhor aos pacientes em crise. Vamos falar agora um pouco de terapia online síncrona por videoconferência e aliança terapêutica. A aliança terapêutica pode ser desenvolvida em psicoterapia com clientes classificando vínculo e presença pelo menos igualmente fortes, como na terapia presencial, através de uma gama de grupos diagnósticos. Os terapeutas também avaliaram altos níveis de aliança terapêutica, segundo dados de algumas pesquisas, mas muitas vezes não tão altos quanto dos seus próprios pacientes no início do tratamento. A evidência foi examinada no contexto de aspectos importantes da aliança terapêutica, incluindo o vínculo, a presença, a atitude e habilidade do terapeuta, atitudes e crenças dos pacientes. Limitações e facilitadores da aliança foram identificados. Os clientes classificaram a aliança terapêutica por terapia online tão alta quanto na terapia presencial. A classificação dos terapeutas também geralmente eram altas, mas foram aumentando ao longo da terapia. Há evidências que os terapeutas costumam fazer ajustes ao usar videoconferência, ajustes na sua própria prática, o que lhes permite expressar empatia e acolhimento de uma forma ativa. Os terapeutas tendem a ser mais propensos a verificar com os clientes esclarecimentos, pedir informações sobre expressões faciais e gestos corporais que eles não conseguem capturar pela terapia online. Além também da comunicação verbal. Quando não fica claro, o terapeuta também pode perguntar novamente o que o paciente falou. É necessário que possa precisar de uma preparação adicional por parte dos terapeutas antes das sessões da terapia online, para que tenham melhor potencial nos resultados clínicos. Há evidências iniciais, segundo os dados de pesquisa, que clientes são mais ativos na videoterapia. Eles participam mais da terapia online do que na presencial. Isso pode ser resultado de um maior senso de propriedade ou de responsabilidade por parte do cliente, do paciente, na sua relação terapêutica com o terapeuta. Também devido a ele sentir-se menos intimidado, o paciente sente-se menos intimidado no ambiente virtual e, portanto, sente-se mais seguro e aberto a discutir sentimentos e questões. Parece que os terapeutas também aprendem a adaptar sua abordagem ao indivíduo e às características do paciente. Então, assim, a aliança terapêutica é fortalecida. Os resultados são promissores e sustentam a necessidade de mais pesquisas na área para incentivar a prática e formação em terapia online e tornar a terapia mais acessível para os pacientes que são geograficamente desfavorecidos. Como possibilidade e vantagens da utilização da terapia online síncrona, via áudio e vídeo, podemos destacar o custo-benefício. A terapia online é tipicamente
menor para o paciente, existe um custo menor, porque não há alocação de espaço, não tem os custos do terapeuta, do espaço físico. E há evidências que a qualidade do atendimento online, no mínimo, é semelhante ou melhor do que a terapia tradicional. E a satisfação é alta também por parte dos pacientes. Dos destaques da terapia online é que o terapeuta pode atender em áreas diferentes, porque online ele não tem uma delimitação de espaço, ou seja, pode atender em áreas rurais para pessoas que tenham sejam menos favorecidas de cuidados mentais. A depressão, por exemplo, é uma barreira para o cuidado em que pacientes deprimidos colocam obstáculos mais práticos para o atendimento, como custo, transporte, tempo de viagem, uma distância. Há nos pacientes notável obstáculos geográficos. Pode ser também que exista mobilidade limitada do paciente, que ele não possa se dirigir a um consultório numa área urbana por algum problema físico. Pode ser também que o paciente não tenha como tirar folga do trabalho e também tenha o medo do estigma, do rótulo de ser deprimido ou ansioso ou ter um transtorno mental. Esses obstáculos emocionais, como preocupações sobre estigma, foram identificados na literatura. Entre outros fatores que foram descobertos, que contribuem para a satisfação do cliente com terapia online, é que o cliente fica mais à disposição de compartilhar o seu luto, tem atitudes mais positivas, o ambiente terapêutico é melhor, que é criado pelo terapeuta online. Permite que os pacientes eles tenham respostas e percepções imediatas em comparação com a terapia presencial. Outro fator importante é a internet como meio. A internet é o meio mais estratégico para ajudar os adolescentes, porque eles não estão preocupados com a reação do terapeuta ao discutir um assunto, e também pode obter ajuda online instantaneamente, dependendo do contrato do terapeuta. Essa situação é diferente das sessões de terapia presenciais, que requerem que eles se encontrem em datas agendadas. Por vezes, é necessário ajuda para além das sessões de terapias que são agendadas semanalmente. Bom, vou continuar um pouco o que o Thiago estava falando sobre possibilidades e vantagens na terapia online síncrona. E o que a gente encontrou em alguns estudos foi que, pelo fato da terapia não ser presencial, pode aumentar a autorrevelação e a honestidade do paciente. Isso significa que alguns pacientes podem chegar falando tudo de uma vez na terapia online. A gente recebe algum desses casos no nosso serviço do Janus, principalmente por e-mail. Recebemos alguns e-mails que são bem catárticos, outros que são quase que uma anamnese completa do paciente. E isso acontece porque algumas pessoas se sentem menos tímidas e ansiosas no âmbito online. E alguns estudos sugerem que a construção de uma relação mais íntima pode ser muito mais rápido na terapia online do que na terapia presencial, justamente pela questão da timidez e tudo mais. A terapia online pode ajudar algumas pessoas a começar a terapia presencial, seja como um quebra-gelo ou com uma quebra de preconceito também. Pelo fato da terapia online poder ser feita mais às escondidas, isso pode ajudar as pessoas a chegarem na terapia presencial.
Nós recebemos isso no nosso serviço também. Algumas pessoas, às vezes perdidas por, não sei se eu vou para terapia, não sei se eu faço ou não faço, e a gente acaba dando esse empurrãozinho para terapia presencial. E outros casos que a pessoa fez terapia online e vai continuar na terapia presencial. Uma sugestão interessante que nós encontramos na literatura foi que a internet pode ajudar a estabelecer a relação do paciente-terapeuta. E é bem curioso o modo como ele sugere isso, que ambos poderiam pesquisar informações online sobre o outro. Ou seja, o terapeuta teria um leque de informações sobre o paciente e trabalharia isso dentro da sessão. Então, nada mais é do que pegar esse mundo da internet que a gente já vive e colocar ele dentro da terapia. Outras vantagens da terapia online é que as dificuldades técnicas de equipamentos, elas ainda existem, porém, elas estão diminuindo cada vez mais, principalmente porque alguns softwares reforçam a privacidade, ou seja, evitam que apareça um spam no meio da sessão, podem tentar evitar roubos de identidade, e também alguns que melhoram a segurança no pagamento, que é bem importante para nós também. Como terapeuta, uma vantagem é que o campo de atuação aumenta consideravelmente na terapia online, comparado à terapia presencial. Na terapia presencial, o campo de atuação é o seu bairro ou então bairros vizinhos. Se for uma cidade pequena, só aquela cidade. Se for perto de metrô, tem as ramificações do metrô. Mas a terapia online, não. Na terapia online, qualquer pessoa do mundo pode fazer terapia online graças à internet. Então, o campo de atuação do terapeuta online é basicamente onde a propaganda dele chega. Do lado do paciente, a vantagem é que a terapia online pode chegar até pessoas desabilitadas de estarem numa terapia presencial. Por exemplo, pessoas que não conseguem sair de casa, que têm agorafobia, pessoas com pouca ou nenhuma mobilidade, prisioneiros, também para aquelas pessoas que têm pouco tempo disponível, ou então que não dispõem de um tempo de trajeto até o consultório do terapeuta, por exemplo. Além disso, também tem aquelas pessoas que viajam demais, pessoas que viajam a trabalho, e daí essas pessoas não teriam a chance de fazer uma terapia presencial porque cada semana estão em algum lugar. Mas com a terapia online seria possível. Outra vantagem que o terapeuta tem no quesito online é que ele pode gravar a sessão ou armazenar, podendo depois estudar melhor a sessão ou então recorrer a ela na íntegra quando necessário, ou também para utilização em pesquisas. A gente falou um pouco das possibilidades e vantagens da terapia online e agora vamos falar sobre as limitações. Quais são as limitações dela? E em alguns estudos encontramos que a terapia em grupo online ela apresenta limitações nessa modalidade. Existem evidências que há problemas para efetuar o vínculo terapêutico numa terapia em grupo online. Nem todos os pacientes irão conseguir se vincular com o terapeuta de forma adequada na terapia online. Também na terapia online, inicialmente pode haver dificuldade em colocar os termos do contrato
e da aliança terapêutica entre paciente e terapeuta. O que nós fazemos no Janus é enviar um documento como se fosse os termos do contrato mesmo, por escrito, e depois nós reforçamos durante a terapia. Ainda assim, para alguns pode ajudar, mas para outros pacientes pode existir maior dificuldade no comprometimento do paciente com a terapia e até seja mais fácil para ele descontinuar o tratamento. Devido a essas dificuldades, a distância também pode ser que ela interfira na transferência, na contratransferência e até em algumas questões de manejo clínico. Por exemplo, numa regressão, como que você vai fazer um manejo clínico online com um paciente com uma regressão? Essas são algumas questões levantadas pelos estudiosos da questão. Já falei um pouco desse assunto em vantagens, que existem softwares que estão melhorando a situação da confidencialidade e privacidade, mas ela ainda é uma limitação, pois ainda existem muitos problemas com isso. Desafios éticos e problemas legais também são outras limitações. Além disso, existem alguns tipos de falhas tecnológicas que são novas para quem nunca fez terapia online. Pelo fato das duas pessoas, terapeuta e paciente, estarem utilizando a internet, a própria internet pode promover uma distração. Então, de repente, aparece uma atualização de software no computador que você está usando, ou até mesmo outro programa que você esqueceu aberto. Então, essas interrupções com a sessão vindas da internet também podem ser uma preocupação e uma limitação da terapia online, além daquelas já conhecidas da terapia presencial, por exemplo, alguém entrar no meio da sessão e tudo mais. Como também citado anteriormente, o manejo de crises pode ficar prejudicado numa terapia online. Seria interessante ter mais estudos sobre isso nessa área. Outro problema interessante é que, pelo fato do campo de atuação do psicólogo online aumentar, temos aí questões culturais, raciais e éticas numa diversidade em tamanho global. E isso pode ser, essa diversidade pode ficar mais gritante, mais aparente do que na terapia presencial. Outra coisa muito importante também, que o terapeuta deve se atentar a isso, e é uma limitação bem importante, é que o terapeuta tem que ter ciência se o cliente domina o tipo de tecnologia que será usado na terapia. Caso seja uma troca de e-mails ou pelo WhatsApp, se o cliente é alfabetizado. Então, muitas pessoas não sabem ainda mexer direito no computador ou não sabem como os programas funcionam e para a terapia online eles têm que ter esse conhecimento, senão pode acabar impossibilitando da terapia online acontecer. Com a liberação das terapias online no Brasil pelo Conselho de Psicologia, agora será possível com que tenham mais pesquisas acadêmicas e científicas para comprovar a eficácia da terapia online síncrona, pois ainda não há muita literatura, que evidencia a eficácia da terapia online. Mas acreditamos que a partir de agora, que foi liberado pelo Conselho a terapia online, teremos novas pesquisas e daqui a um tempo poderemos avaliar novamente
Como que será a eficácia no Brasil?